Ezequiel. Iehezquel. Capítulo 23. Recebi novamente a palavra de Yahvé. Filho do homem, havia duas mulheres que eram filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, prostituíram-se desde a juventude. Lá seus peitos foram apertados, seus seios virgens foram acariciados. O nome da mais velha era Olá, e o da sua irmã, Oholibá. Elas se tornaram minhas e deram à luz filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Olá é Chamarum e Oholibá é Yaushalaim. Olá se prostituiu enquanto me pertencia. Ela desejava ardentemente seus amantes, os assírios, seus vizinhos. Eles eram governadores vestidos de azul e subgovernadores, todos eles jovens atraentes, montados em cavalos. Ela continuou a se prostituir com toda a elite dos filhos da Assíria, e se contaminou com os ídolos repugnantes daqueles a quem ela desejava ardentemente. Ela não abandonou a prostituição que praticava no Egito, pois haviam se deitado com ela na sua juventude, acariciado os seus seios virgens e derramado sua paixão ardente sobre ela. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, os filhos da Assíria, os quais ela desejava ardentemente. Eles expuseram a nudez dela, capturaram seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou mal afamada entre as mulheres, e eles executaram julgamento contra ela. Quando sua irmã Oholibá viu isso, sua paixão se tornou ainda mais depravada, e sua prostituição se tornou pior do que a da sua irmã. Ela desejava ardentemente seus vizinhos, os filhos da Assíria, governadores e subgovernadores, homens vestidos com esplendor, montados em cavalos, todos eles jovens atraentes. Quando ela se tornou impura, vi que as duas haviam seguido o mesmo caminho. Mas ela foi ainda mais longe na sua prostituição. Ela viu homens esculpidos na parede, imagens esculpidas de caldeus pintadas de vermelhão, usando um cinturão na cintura e um turbante esvoaçante na cabeça, com a aparência de guerreiros, todos eles representando babilônios, nascidos na terra dos caldeus. Assim que ela os viu, começou a desejá-los ardentemente e lhes enviou mensageiros à Caldeia. De modo que os filhos de Babilônia vinham ter relações com ela em sua cama, e a tornaram impura com sua paixão ardente. Depois de ter ficado impura por causa deles, ela ficou com aversão deles e se afastou. Quando ela continuou a se prostituir descaradamente e a expor sua nudez, eu fiquei com aversão dela e me afastei, assim como havia ficado com aversão da sua irmã e me afastado dela. E ela passou a se prostituir cada vez mais, fazendo lembrar os dias da sua juventude, quando se prostituía na terra do Egito. Ela desejava ardentemente seus amantes, como as concubinas de homens cujo membro viril é como o de um jumento, cujo órgão genital é como o de um cavalo. Você teve saudade da conduta obscena da sua juventude no Egito, quando lhe acariciavam os seios, os peitos da sua juventude. Portanto, Oholibá, estou atiçando os seus amantes, de quem você sentiu aversão e se afastou, e vou trazê-los contra você de todas as direções, os filhos de Babilônia e todos os caldeus, os homens de Pecode, de So e de Coa, junto com todos os filhos da Assíria. Todos eles são jovens atraentes, governadores e subgovernadores, guerreiros e homens escolhidos, todos montados em cavalos. Eles a atacarão com estrondosos carros de guerra e suas rodas, com muitas tropas, com escudos grandes e pequenos, e com capacetes. Eles cercarão você por todos os lados, eu vou encarregá-los do seu julgamento, e eles a julgarão conforme acharem melhor. Eu vou expressar a minha indignação contra você, e eles a tratarão com furor. Deceparão seu nariz e suas orelhas, e os que restarem de você cairão à espada. Eles levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que restarem de você serão consumidos pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e tomarão as suas belas joias. Porei fim à sua conduta obscena e à sua prostituição, que começaram na terra do Egito. Você vai parar de olhar para eles, e não se lembrará mais do Egito. Pois estou para entregar você nas mãos daqueles que você odeia, aqueles de quem você sentiu aversão e se afastou. Eles a tratarão com ódio, levarão embora todos os frutos do seu trabalho árduo, e a deixarão nua e exposta. Será exposta a nudez vergonhosa da sua imoralidade, a sua conduta obscena e a sua prostituição. Você sofrerá essas coisas por ter perseguido as nações como uma prostituta, por ter se contaminado com os ídolos repugnantes delas. Você seguiu o mesmo caminho que a sua irmã, e eu porei o cálice dela na sua mão.
Assim você beberá o cálice grande e fundo da sua irmã, e se tornará motivo de riso e de zombaria, dos quais o cálice está cheio. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, um cálice de pavor e desolação, o cálice de Chamarum, sua irmã. Você terá de bebê-lo até esvaziá-lo, roer os seus cacos e depois arrancar os próprios seios. Pois eu mesmo falei. Diz o soberano rei Yao. Portanto, visto que você se esqueceu de mim e me desconsiderou completamente, você sofrerá as consequências da sua conduta obscena e da sua prostituição. Então Yao continuou a me dizer: Filho do homem, você vai proferir a sentença de Olá e de Olibá e confrontá-las com as suas práticas repugnantes? Elas cometeram adultério, e há sangue nas suas mãos. Elas não só cometeram adultério com os seus ídolos repugnantes, mas também queimaram no fogo os filhos que haviam gerado para mim, oferecendo-os como alimento aos seus ídolos. E ainda me fizeram o seguinte: profanaram o meu santuário naquele dia e profanaram os meus Shaba. Naquele mesmo dia, depois de terem matado seus filhos como sacrifício aos seus ídolos repugnantes, elas entraram no meu santuário para o profanar. Foi isso que elas fizeram dentro da minha própria casa. Elas até mesmo enviaram um mensageiro para chamar homens de longe. Quando eles estavam chegando, você se lavou, pintou os olhos e se enfeitou com adornos. E você se sentou num divã luxuoso, diante do qual havia uma mesa posta, e pôs sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Ali se ouvia o som de uma multidão de homens despreocupados, entre os quais estavam beberrões trazidos do deserto. Eles puseram pulseiras nos braços das mulheres e belas coroas na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que já estava esgotada de tanto cometer adultério: agora ela vai continuar a se prostituir. De modo que eles continuaram a ir ao encontro dela, como se vai a uma prostituta. Desse modo foram ao encontro de Olá e de Olibá, as mulheres de conduta obscena. Mas homens justos aplicarão a ela a punição prescrita para o adultério e o derramamento de sangue, pois adúlteras é o que elas são, e há sangue nas suas mãos. Um exército será trazido contra elas, para fazer delas um motivo de terror e vítimas de saque. O exército vai atirar pedras nelas, e vai executá-las com espadas. Eles matarão seus filhos e suas filhas, e queimarão suas casas com fogo. Eu porei fim à conduta obscena no país, e todas as mulheres aprenderão uma lição e não imitarão a sua conduta obscena. Eles farão recair sobre vocês as consequências da sua conduta obscena e dos pecados que cometeram com os seus ídolos repugnantes, e vocês terão de saber que eu sou o soberano rei Yao. Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 24. No 9º ano, no 10º mês, no dia 10 do mês, recebi novamente a palavra de Yao. Filho do homem, registre esta data, a data de hoje. Exatamente neste dia o rei de Babilônia começou seu ataque contra Yaoshalaim. E conte uma parábola a respeito da casa rebelde. Diga a respeito deles. Assim eu digo, o seu soberano rei Yao. Põe a panela. Põe a panela no fogo e despeje água dentro dela. Ponha nela pedaços de carne, todos os pedaços bons, a coxa e a espádua, encha-a com ossos selecionados. Pegue a melhor ovelha do rebanho e empilhe a lenha debaixo da panela, em volta dela. Ferva os pedaços e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, ai da cidade de derramamento de sangue, da panela enferrujada, cuja ferrugem não foi removida. Tire todos os pedaços de dentro dela, um por um, não lance sortes para escolhê-los. Pois seu sangue está nela, ela o derramou sobre a rocha lisa. Não o derramou sobre a terra, para cobri-lo com pó. A fim de despertar furor e executar vingança, eu deixei seu sangue sobre a rocha lisa para que não fosse encoberto. Portanto, ai da cidade de derramamento de sangue. Eu farei uma grande pilha de lenha. Empilhem a lenha e acendam o fogo, cozinhem bem a carne, despejem o caldo e deixem os ossos torrar. Ponham a panela vazia sobre as brasas, para que ela esquente até o cobre ficar incandescente. Sua impureza se derreterá dentro dela, e sua ferrugem será consumida. Mas isso é frustrante e exaustivo, pois a grande quantidade de ferrugem não sai. Lancem no fogo a panela e sua ferrugem. Você ficou impura por causa da sua conduta obscena.
Eu tentei purificá-la, mas você não foi purificada da sua impureza. Você não ficará limpa até que desapareça o meu furor contra você. Eu, Yael, é que falei. Isso acontecerá. Agirei sem me refrear, sem dó e sem voltar atrás. Eles a julgarão conforme os seus caminhos e as suas ações. Então recebi novamente a palavra de Yael. Filho do homem, estou para tirar de você, com um só golpe, aquela que você ama. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Gema em silêncio e não guarde o luto habitual pelos mortos. Ponha o turbante e calce as sandálias. Você não deve cobrir a boca nem comer o pão trazido por outros. Então eu falei ao povo de manhã, e minha esposa morreu à noite. E na manhã seguinte, fiz exatamente o que me havia sido ordenado. As pessoas me perguntavam: Você não vai nos contar o que essas coisas que você está fazendo têm a ver conosco? Eu lhes respondi que recebi a seguinte palavra de Yael à casa de Israel. Assim diz o soberano amado rei Yael. Estou para profanar o meu santuário, o motivo do seu grande orgulho, aquilo que vocês amam e o desejo do seu coração. Seus filhos e suas filhas, que vocês deixaram para trás, cairão à espada. Então vocês terão de fazer exatamente o que eu fiz. Não cobrirão a boca nem comerão o pão trazido por outros. Vocês estarão com o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não lamentarão nem chorarão. Em vez disso, apodrecerão nos seus erros e gemerão uns para os outros. Hisquiel se tornou para vocês um sinal. Vocês farão exatamente como ele fez. Quando isso acontecer, vocês terão de saber que eu sou o soberano rei Yael. Quanto a você, filho do homem, no dia em que eu tirar a fortaleza deles, seu belo motivo de alegria, aquilo que eles amam e o desejo do seu coração, junto com seus filhos e suas filhas, você será informado disso por alguém que escapar. Nesse dia você abrirá a boca e falará com aquele que escapou, e não ficará mais mudo. Você será para eles um sinal, e eles terão de saber que eu sou Yael.